Olá, pessoal! E aí? Como vocês estão em casa, hein? Eu estou com muita saudade de vocês. E eu sei que estamos com muita saudade de nossa igreja amada. Mas hoje eu venho aqui entrar dentro da casinha de vocês pra gente poder juntos ouvir uma linda história, ouvir mais um pouquinho do que Deus tem pra dizer pra gente e ficar um pouquinho mais conectados. Hoje, a nossa lição é de Paulo e Silas na prisão. Vocês já pegaram aí a Bíblia de vocês? Sim? Então, bora lá. Abrem para mim, por favor, lá em Filipenses 4. E deixa guardadinho aí. Vamos lá? Vou abrir. Abriram? Muito bem. Quem aqui conhece Paulo e Silas? Conhecem? Ah, então ótimo. Hoje nós vamos falar sobre Paulo e Silas na prisão. Às vezes acontecem algumas coisas com a gente que nós ficamos um pouco tristes mesmo, não é? E a gente às vezes não sabe o que fazer, não sabe por que aquilo está acontecendo na nossa vida. Mas Deus sempre tem um propósito para isso. E nós podemos ver isso hoje na história de Paulo e Silas. Quando eles foram presos por uma coisa assim que eles nem estavam fazendo de errado. E eu vou falar o que aconteceu. Alguém aqui já ficou com medo de alguma situação que aconteceu, alguma dificuldade, alguma tristeza, de não saber o que fazer? Já? Ah, então, muito bem. Então, olha só. Quando nós estamos assim, nós precisamos fazer o quê? Pedir a Deus para poder nos ajudar. Ou esperar nele e confiar, porque a gente sabe que ele vai nos ajudar. Orar, louvar, ler um pouco da palavra é sempre muito importante. Mas quando Paulo e Silas foram presos, aconteceu uma coisa muito diferente. Muitos anos, né, eles estavam viajando e falando sobre Jesus. Falando como Jesus era maravilhoso, que ele era o salvador das nossas vidas, sobre o amor de Deus. E aí, um dia, eles resolveram ir lá na cidade de Filipenses. Eles resolveram ir lá na cidade de Filipos. E aí, lá no caminho, havia uma moça que era tipo uma bruxa, sabe? Que fazia adivinhações, a vida das pessoas e tal, coisa assim. E aí, eles encontraram essa moça. E essa moça fazia várias adivinhações e ela trabalhava como escrava para 2 homens. E eles, tiravam, din-din dela pelas adivinhações que elas faziam. E aí elas viam o Paulo e Silas na rua, e ela ficava gritando para todo mundo ouvir: esses 2 são filhos de Deus e querem ensinar o caminho da salvação. Esses 2 são filhos de Deus, não sei o quê. Ficava gritando. Mas o que aconteceu? Por mais que seja verdade tudo aquilo, ela estava com um espírito ruim de adivinhação. E aí Paulo e Silas foram lá e fizeram o quê? Tiraram aquele espírito ruim. Oraram, né, com Deus e tiraram aquele espírito ruim de adivinhação dela e ela não podia mais fazer essas coisas. E aí os 2 homens que ela trabalhava para eles ficaram muito furiosos com eles, porque assim eles não iam mais poder ter dinheiro. E aí o que aconteceu? Eles levaram Paulo e Silas lá para as autoridades da cidade, chamaram os juízes para ele poder ser julgado. Vê só, eles não fizeram nada, eles só estavam falando do amor de Deus, e só porque eles queriam pegar uma moça e ficar tirando dinheiro em cima dela, nada a ver, né? Mas aí foi isso que aconteceu. E aí eles foram açoitados. Eles foram açoitados e eles foram presos injustiçamente, né? E eles ficaram muito tristes, porque eles ficaram pensando: meu Deus, por que está acontecendo com a gente? A gente apanhou e agora a gente vai ficar preso? Porque a gente estava falando do amor de Deus. E eles ficaram com muito medo e muito tristes. Mas mesmo assim, quando eles se sentiram meio tristes, eles não desanimaram, nem um pouco, nem um pouquinho. Sabe o que eles fizeram?
eles começaram a louvar a Deus durante todo momento. Às vezes, quando acontece alguma coisa com a gente que a gente fica um pouco triste, a gente faz o quê? A gente às vezes se sente um pouco abandonado, não é? Mas é bom a gente sentir que Deus está com a gente. Orar, cantar, fazer coisas que nos aproximam de Deus ajuda bastante. E eles sabiam que eles não estavam sozinhos. Então eles cantaram, glória, glória, aleluia. Várias vezes. Durante muito tempo. E os outros presos nem podiam acreditar no que estava acontecendo. Eles ficavam, como assim? Eles estão presos e eles estão aqui cantando com alegria? Eles não entenderam nada. Pois é. Mas Paulo e Silas continuaram cantando e louvando a Deus sem nem se importar com o que as pessoas estavam pensando. E quando era meia-noite e todos ainda estavam ouvindo Paulo e Silas louvando, de repente aconteceu um grande terremoto, assim, ó. E aí as cadeias todas se quebraram. Todos os presos ficaram libertos. E o carcereiro que vigiava, o carcereiro é aquela pessoa que fica dentro das prisões e elas vigiam os presos, para não acontecer nada, nenhuma briga, ou para eles não fugirem, coisas assim. E ele que estava lá, ele ficou morrendo de medo, porque, presta atenção, se o imperador soubesse ou achasse que o carcereiro deixou os presos fugirem, o que vocês acham que ia acontecer? Pois é, isso mesmo. Ele ia ser expulso do trabalho ou até mesmo, poderia até morrer. E ele ficou com muito medo. E aí, quando ele falou assim, não, o rei ele vai descobrir, vai achar que sou eu, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, eu vou me matar. O carcereiro resolveu então se matar. Aí Paulo e Silas, quando eles viram que o carcereiro pegou a faca e fazia assim, quando ele enfiava a espada dentro do seu coração, dentro do seu corpo, Paulo e Silas falou, não faça isso. Calma, não precisa fazer isso. E aí, o carcereiro viu que ninguém tinha fugido da prisão, que Paulo e Silas ainda estavam lá. E ele ficou muito maravilhado, ele ficou muito feliz, porque ele se lembrou que Paulo e Silas estavam louvando a Deus durante todo aquele tempo que eles estavam na prisão. E aí ele perguntou para os dois, né? Paulo, Silas, o que eu posso fazer para ser salvo também? Eu estou maravilhado com isso que está acontecendo com vocês. E aí, eles responderam o quê? Que ele deveria crer no Senhor Jesus para que toda sua família e ele pudessem ser salvos. Então, o carcereiro, ele aprendeu com Paulo e Silas que lá na prisão, que mesmo nas nossas dificuldades, Deus nos ama e cuida de nós. E ele sempre quer nos ajudar, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas sabe como que termina essa história maravilhosa? Naquela mesma noite, olha só o tanto de coisa que aconteceu naquela noite. Muita coisa, né, pessoal? Então, mesmo naquela noite, estavam lá Paulo e Silas na prisão, quando eles puderam ver a alegria de poder ajudar e abençoar a vida de outras pessoas. E o carcereiro, ele ficou tão feliz, porque ele foi salvo, ele poderia se entregar a Jesus, que eles até serviram um grande banquete, um grande jantar para eles. E aí, olha o que aconteceu. Os oficiais da cidade, eles descobriram que Paulo e Silas não poderiam continuar na prisão, porque eles eram cidadãos romanos. E aí eles tiveram que sair, porque lá naquela época, somente os romanos podiam prender os romanos. E as autoridades que mandaram jogar Paulo e Silas lá na prisão não eram romanos, eles eram da cidade de Filipos. E por isso, eles tiveram que pedir desculpa. Isso mesmo, tiveram que pedir desculpa para Paulo e Silas e libertaram eles de vez. E aí, eles saíram de lá e eles perceberam
que o que eles passaram, por tudo que eles passaram, foi apenas para poder ajudar os outros presos e o carcereiro, para poder conhecer o amor, o poder e o cuidado de Deus. Muito legal, né? Agora vocês lembram que eu pedi, ó, para abrir lá em Filipos? Lá no início? Vou falar de novo, hein? Filipenses 4:4. Estão abertos? Vou ler, hein? Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham sempre alegria. Ou seja, toda vez que nós estamos com Deus, perto de Deus, independentemente da nossa dificuldade, estejam unidos com o Senhor, porque Ele vai trazer a nossa alegria. E às vezes, não é porque aconteceu uma coisa muito triste, e aí a coisa triste acaba de uma maneira que a gente não gostou, não é porque Deus não está conosco. Não é isso. Deus está conosco na nossa dificuldade, para a gente poder aprender a enfrentar, para Ele poder nos ajudar, nos acalentar. E a gente pode sempre pedir a Deus para poder estar com a gente e nos ajudar no que nós precisamos, não é? E é isso, pessoal. Agora, olha só. Pra gente terminar essa liçãozinha de hoje, eu vou falar com vocês. Se você hoje percebeu que precisa de Jesus como seu Salvador, para você não ter medo, mesmo em situações difíceis, mesmo quando vocês estão tristes, ajoelha, ora, conversa com Ele, lê um pouquinho da Bíblia, ou coloca uma música com um louvor que vocês gostam muito de escutar, e ó, fiquem bem pertinho dele, porque isso é muito bom. Quando você ficar com medo, ora. Quando você ficar com medo, lê a Bíblia. Quando você ficar com medo, canta. É isso, pessoal, ó. Um beijo no coração de vocês. Eu estou com muita saudade de vocês, muita saudade de igreja, muita saudade de estar com todo mundo. E hoje estou muito feliz de poder estar aqui com vocês dentro da casinha de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado hoje da nossa lição. É uma história muito legal que a gente pode sempre lembrar quando a gente ficar com aquele medinho lá no coração, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, tá bom? Tchau!